Alô? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de janeiro de 2012, domingo. O verbete é de número 2192. Ele tem 7 páginas, 47 elogias, 27 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhinho tem 17 máximos. O tema é autorrecuperação dos megacons. É a primeira vez que nós entramos aqui em detalhes sobre o processo dos cons magnos. Agora, a especialidade é a autoconscienciometrologia. A definição: a autorrecuperação dos megacons é o ato ou efeito de recordar, relembrar, rememorar, reconquistar, reacessar, recobrar e reavivar as unidades de lucidez extrafísicos cons mais avançadas, alcançadas durante o período da intermissão lúcida, em geral prolongado, por parte da consciência intermissivista homem e mulher, com efeitos homeostáticos óbvios na consecução da autoproex. Agora, o ápice da lucidez intrafísica, as oportunidades das neoideias expandidas, a distinção explícita entre os níveis evolutivos animais, mesmo humanos, e os extrafísicos avançados, a minimização da psicomotricidade do cerebelo por interesses evolutivos superiores, o sobrepairamento das iniciativas pessoais em qualidade e nível inimagináveis e inconcebíveis anteriormente, a autossatisfação inefável, a vivência da interassistencialidade espontânea, onipresente e ininterrupta. Eu li apenas uma parte que tem mais de 20 linhas de processo, da fatologia. A autovivência do estado vibracional profilático predispondo o cérebro humano ao acesso de informações intermissivas. A sinalética energética e parapsíquica pessoal de base mental somática. A consim tornada consciência lúcida no estado da vigília física ordinária. O estado do micro-universo da semiconsciência. A intensificação da compaixão pelas infantilidades grotescas das manifestações dos assediadores interconscienciais. Eu também li só uma parte aqui da parafatologia. Agora, na argumentologia, tem aí o tópico da caracterologia, com 10 categorias de efeitos evoluídos da autorrecuperação dos megacons da consim lúcida. Inclusive, eu falo aqui da intrafisicalidade intermissiogênica. Quer dizer, a situação nossa que nós temos aqui tem uma raiz profunda e poderosa na intermissão anterior. Agora, logo em seguida tem um tópico das interações, com 50 exemplos de interações multímodas, envolvendo a pararrealidade dos megacons e verpons conscienciológicas avançadas, que nós chamamos de transverpons, apresentadas em verbetes dessa enciclopédia da conscienciologia, a fim de ampliar a análise do tema em foco. Então, eu chamo a atenção para vocês olharem bem, esses 50 itens estão aí, são bravos.
Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Despertez, irrompimento do paracérebro, megacalibragem intraconsciencial, recobramento e retrosenha pessoal. Agora, a frase enfática. O nível da recuperação dos megacons indica indiscutivelmente o estágio... Engraçado, estou sentindo a presença aqui. É uma consciência. Ela está falando para mim assim, ó, você está dando a aula que eu tive a semana passada. É um deles aí. O nível da autorrecuperação dos megacons indica indiscutivelmente o estágio exato da consciência intrafísica intermissivista homo-mulher na mega escala evolutiva das consciências. Você já conseguiu conscientemente a autorrecuperação dos megacons? Em qual nível? Agora, engraçado, ele está falando, quer dizer que eles devem ter estudado a parte essencial daqui desse verbete. Por causa do processo dos megacons, para a pessoa ficar mais viva, porque aqui, ó, só esses itens do megacons, eles devem ter visto isso tudo aqui. Agora, tem muitos que não diz respeito a eles, porque o negócio é quando a pessoa está aqui, né, na condição de homem ou mulher. Lá a situação é essa, mas agora, o que é interessante quer dizer que nós estamos, dessa vez, quase empatou, a gente e eles, não é isso? Agora, gente, na mega análise, eu separei aqui, junto com o João Paulo, 20 itens básicos. Autoconsciência ou metodologia, mega relembrança, auto-mega cognição, auto-para-taquirritmia, mega pensanidade, para-tecnopensanidade, mega conscienciologia, mega compreensibilidade, max extrapolacionismo, mega lucidez, mega conquista, lucidocracia, meritocracia, autolucidologia, intermissiologia, paracérebrologia, holomaturologia, mega euforizaciologia, transverpons e reintegração. Eu quero chamar a atenção de vocês que aquilo que eu falei aí sobre esse processo aqui, esse item da intrafisicalidade intermissiogênica tem relação com o processo da mega euforização. Entende? Agora, outra coisa que nós estamos apresentando aqui hoje é um verbete do dicionário dos argumentos da conscienciologia, que é sobre contatologia. Eu peço a vocês para urubucervar bem essas 2 páginas e fazer uma revisão também para nós, inclusive o card, se ele aparecer por aí. Agora, vocês vão ver como o processo de contato nosso aqui, ele é muito sério. Eu fico em dúvida de saber quais são os contatos mais sérios, se são os extrafísicos ou se são os intrafísicos. Agora, esse aqui, nós precisamos entender bem isso, devido a isso que eu chamo aqui a era da descrenciologia que nós estamos vivendo. Então, isso aí alcança um outro patamar, um outro nível, uma etapa diferente no nosso processo evolutivo. Agora, questionamentos. Qual a sua opinião sobre fibromialgia e depressão? Fala aí para nós, Pedro. A fibromialgia é uma doença caracterizada principalmente por dor crônica, né? Dor muscular crônica, existem alguns critérios diagnósticos, são vários pontos que a gente tem no corpo que são feitos ao exame, e é muito comum a associação de fibromialgia com a depressão. Até onde eu lembro, cerca de metade dos pacientes que têm fibromialgia tem também processo depressivo, então vale a pena até ver se não é a base, não é depressiva, porque a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Então, às vezes, a pessoa pode ter depressão e está com diagnóstico de fibromialgia. Então, acho que vale a pena investigar isso. Poderia explicitar alguns dos dividendos paracognitivos da maximização dos autoesforços da consim predisposta, 5ª e 6ª linha da página 35?
Como podemos otimizar nosso preenchimento dos autotrafais? Explique-nos melhor sobre a pérola negra paracerebral, sexta linha da parafatologia. Qual foi a sua e quando foi encontrada? Foi na infância? Isso aqui ele ainda não pessoou bem o que é, nós vamos explicar. Primeira coisa, os dividendos paracognitivos da maximização dos altos esforços da consciência predisposta. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa começa a acertar mais, principalmente dentro do universo da interassistencialidade, ela começa a receber mais assistência extrafísica. Os amparadores de função intensificam o trabalho sobre ela. Com isso, então, ela aumenta, porque ela fica mais motivada, ela aumenta ainda mais os altos esforços. Então, ela começa a ter uma sistemática com resultados de acertos maiores. Então, veja, quanto mais a pessoa acerta, mais ela recebe. Então, quanto mais dinheiro você tem evolutivo, mais dinheiro você vai recebendo da própria vida. É assim que acontece. Agora, como podemos otimizar nosso preenchimento dos autotrafais? Ampliando a auto-organização, principalmente com o conscienciograma, vendo o que é que nos falta. Que o conscienciograma tem tudo que a pessoa precisa de alcançar, aquilo que ela deve atingir, dominar, enfim, ela aplicar aquilo que ela já conseguiu na evolução. Com isso, lá no conscienciograma, a pessoa vai saber, não, me falta isso, me falta aquilo. Então, por exemplo, de modo geral, falta você fazer a TENEPS? Como é que é você com o domínio do EV? Por aí vai. Tem uma série de condições que você tem que ver, que nós já relacionamos isso em diversos tipos de verbetes, com, vamos dizer, flancos, lados, abordagens e vieses, vertentes diferentes. Então, com isso, a pessoa tem uma visão mais ampla e ela pode ver o que falta para ela. Dentro dos processos dos trafores, o que falta para ela. Agora, explica-nos melhor sobre a pérola negra. A primeira coisa é o seguinte: a pérola negra paracerebral não é uma só. É aquela Verpon, por exemplo, Neo-Verpon, ou uma Mega-Verpon, que você identificou, descobriu ou relembrou de alguma coisa que você viu no curso intermissivo ou dentro de uma Comunex, numa Comunex avançada. Então, é quando você recupera essas ideias. Por exemplo, olha bem todas essas ideias e principalmente os neologismos, porque através dos neologismos você vai ver as neoverpons que eu apresento. Hoje os neologismos já são milhares. Essas neoverpons também nós podemos dizer que pelo menos algumas centenas de algumas coisas mais sérias nós já temos na conscienciologia. Coisa que ninguém nunca tinha falado antes, coisa que não tem explicitado em parte nenhuma. Então isso é muito sério. Por exemplo, Invex. Ninguém nunca tocou nesse assunto. Eu já procurei até agora, faz 60 anos que eu estou atrás disso. Não vi nada na história humana sobre a Invex. No entanto, uma coisa tão óbvia, tão séria. No entanto, o povo tem dificuldade para entender isso. A meninada tem dificuldade. Vivem debatendo, discutindo. O negócio ainda não assentou tudo. É um problemão a Invex. No entanto, é super avançada, é avançadérrima. É uma pérola negra, das mais sérias da minha vida que eu falo aqui. Mas tem mais. E o macrosoma? Como é que fica? E a paragenética? Por aí vai, tem uma série delas. Então, eu estou falando aí, macrosoma aí, e o processo aí, porque você é médico. Então, estou falando dentro da nossa linguagem, que é o medicinês. Por favor, em fatologia, na página 35, na quarta linha, poderia ampliar o sobrepairamento das iniciativas pessoais em qualidade e nível inimagináveis e inconcebíveis anteriormente. A primeira coisa é a seguinte: o sobrepairamento das iniciativas pessoais. O caso, a pessoa tem que começar a fazer mais do que aquilo que ela já fez até o momento. A primeira coisa que ela tem que fazer para isso é entender quais são as ideias novas, as neo-ideias, as ideias originais, as verpons, neo-verpons que apareceram. Através disso, a pessoa
vai começar, pelo menos, a identificar o que falta a ela, que é aquilo que nós estávamos falando, que são os trafais. Então, com essa condição, ela começa, então, a aplicar os altos esforços naquela direção. Agora, uma coisa muito séria é o seguinte: se você chega e fala assim, não, mas eu ainda não vi nada disso. Ok, então é muito fácil. Começa a fazer pergunta para você sobre energia consciencial. Você já domina o EV, você faz o arco voltaico lá, crânio chakral. Você sente a mega euforização quando nós fazemos aqui? Tudo isso são perguntas cretiníssimas, mas de alto nível, que mexe nas iniciativas pessoais para a pessoa sobrepairar num nível que ela ainda não concebeu, que ela ainda não pensou, que ainda não imaginou, que ainda não chegou lá. Então, é isso que nós estamos falando. Agora, na sexta e sétima linha, poderia explicar a fartura paroxística de neo-ideias, propiciando o neoconceito da automodéstia consciente. Pois é o que eu tenho tentado fazer com a minha vida. Eu tenho um monte de ideias, como eu falei para vocês, um monte de neo-verpons, um monte aí, uma multidão de neologismos. Agora, eu não acho que eu estou com a corda toda, eu não estou com a bola cheia, com essa bola toda. Por quê? A gente nota pelos amparadores que o negócio tem muito mais coisa na frente. Então, isso tudo aqui, muita coisa que eu estou trazendo parece tudo novo, porque nós estamos falando de uma condição de ciência dentro do processo da multidimensionalidade. Isso nunca foi feito desse jeito. Nada. Nós não tivemos ainda uma linha de conhecimento que unisse a multidimensionalidade com a ciência. Tudo que apareceu de multidimensionalidade teve uma carga horrível, absurda e cheia de, vamos dizer, de impurezas dos processos da pessoa babaca, hebetada, o problema todo de, vamos dizer, religiosidade, dogmatização, doutrinação. Nós aqui não temos nada disso. Então é a primeira que aparece. A parapsicologia devia ter entrado nisso. Eles também caíram de quatro. Entraram no vácuo dos processos da psicologia e ficou só por isso, não saiu disso. De modo que é muito importante a gente ver essa fartura paroxística. Olha o nome. Valdo. Que é o que nós estamos usando mesmo. Gente, qual é a ciência que já apresentou de cara, assim, nesses anos todos que nós temos, assim, esses 5.000 expressões ou vocábulos novos, neologismo, e tudo com lógica? Nós desafiamos um pouco. De vez em quando eu preciso falar isso aqui. Olha aí, você, teletertuliano, que esteja me ouvindo, você se é da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo, por dentro, por fora, qualquer coisa que você está achando ruim, vem cá, vamos debater a situação. Nós estamos aqui para discutir. Eu, então, mais uma vez, o próprio enumerador, já faz muito tempo, faz alguns anos, ele falou, de tanto em tanto tempo, você faz um desafio para o povo que está escutando fora, para aparecer aqui. Porque fica parecendo, eles podem ser covardes e pusilanos, mas a gente não pode ser, né? Nós temos que estar de peito aberto aqui para ver o que dá. Só esse termo paroxística. Não, a fartura paroxística. O que é que nós temos? Nós temos um monte de fartura paroxística na Terra, mas a maioria é negativa. Fartura de tóxico, por exemplo, o que tem hoje, é uma loucura. A fartura, por exemplo, de crack no Brasil é paroxístico. Olha o que está acontecendo. Está mexendo com as principais cidades do Brasil. Esse paroxismo, aqui no dicionário está como espasmo agudo, convulsão, mas ele deve... É isso mesmo? É justamente a crise. É a crise epilética da realidade. Você está entendendo como é que é? Agora, então, pensa nisso aí, que o problema todo é o seguinte, a automodéstia consciente. Porque nós aqui não falamos esse negócio de humilde. Isso é besteira, é bobagem de santificação. A gente dá uma bela banana para isso, para a religião e para as seitas. O negócio não é esse. Nós aqui temos que ter uma modéstia dentro da nossa realidade, sabendo que nós somos pré-serenões. Agora, o dia que a gente for serenão, também a gente não vai falar mais disso, que não interessa mais. Agora ainda tem gente que está se interessando por isso, depois não vai ter mais nada. Eu já não me interesso por essas coisas.
Ainda na fatologia, página 35, nona linha, poderia exemplificar a não sucumbência pessoal aos condicionamentos extrafísicos. É o que nós explicamos aqui. Para isso, a pessoa precisa de acabar com aquilo que nós estávamos falando aqui ontem, que é o problema das retoposturas. Tem que acabar com isso. A pessoa sucumbe, por exemplo, à genuflexão, ficar ajoelhado para alguma coisa, é uma besteira que tem. Outra coisa imensa, idolatrar alguém ou alguma coisa, ou sacralizar um objeto, um livro, uma coisa, isso tudo é de vomitar. Eu já vomito isso já há alguns séculos. Muitos de vocês eu também acho que estão nessa. Você já deve estar vomitando essas coisas. Quando escuta, começa, sabe como é que é? É de morte. Decidi com muita determinação desenvolver cada vez mais minhas energias e estudar para aprimorar meu intelecto nos assuntos da Conscienciologia. Então, vem quente que nós estamos fervendo. Decidi isso para estar preparado em qualquer situação onde eu posso prestar assistência. Estou com uma dúvida. Durante a mobilização básica de energias, estou sentindo uma pressão no fronto chakra muito intensa e umas palpitações no corono chakra. Isso é normal? É. O que seria isso? É o desenvolvimento. Isso mostra que estão limpando você. Você, além do processo de ter alguma congestão do processo, quer dizer, uma reunião de energias negativas, você não está em forma com o processo desses chakras. Então, possivelmente, os amparadores estão desenvolvendo você. Se você sente, por exemplo, alguma coisa um pouco desconfortável, mas depois aquilo assenta, mostra que tem amparador bom na história que está olhando. Outra situação é que quando estou lendo ou assistindo vídeos da Conscienciologia, sinto as mesmas palpitações. Então, isso mostra que tem amparador. Está na cara. Agora, veja, em vez de ter essa conjunção, a aglutinação de energias, que eu chamo isso da congestão do processo da energia, que a gente tira isso com o processo do arco voltaico, eles estão trabalhando agora o arcabouço do próprio chakra da pessoa, fronto chakra, corono chakra, para ela desenvolver. Isso é bom. Para quem está começando, isso é fora de série. Isso mostra que a pessoa deve ter uma infraestrutura energossomática forte. Agora, aqui tem o nosso amigo, a nossa amiga Rosânia Fernandes, que é aquela que trabalhava conosco, que está lá em Lisboa. Então ela está falando tudo aqui, porque eu toquei no assunto um dia dessa sobre ela. Então ela está falando que eles têm 2 programas de rádio, que os portugueses gostam demais, de música brasileira e da nossa cultura. Além do Brasil no horizonte, ela tem um outro que chama Ciência e Saúde. Acontece aos sábados. E tem repetição do programa dela, de rádio. Agora, ela tem entrevistado professor da IAC, ela tem assistência do Tom Martins, da Ciência e Consciência, o Hernando Leite está ajudando, os voluntários da IAC de Portugal. Agora, o marido dela é o Antônio Augusto, ele também é locutor de rádio. Então, juntou a fome com a vontade de comer. São os meus colegas, eu também fui locutor de rádio. Então, está tudo certo. Isso é uma beleza. Olha, parabéns para você. De vez em quando é bom você mandar umas mensagens para a gente saber como é que estão essas filhas que foram para o estrangeiro. Essa aqui que trabalhou tanto conosco, suou muito aqui no CAEC para a gente. Vocês lembram bem dela, não lembram da Rosânia? Professor Valdo. Está mandando aí um abraço, inclusive, para a Graça. A Graça gostava muito dela. É preciso falar com a Graça, cara. Tá? Veja bem, radialista, virou minha colega. É terrível. Agora, junto com o marido, que também é. Então, o colega, né? A dupla de radialistas, de locutores. Pode falar. Professor Valdo. E eu gostaria, professor Valdo, de obter mais informações sobre a categoria do neuromacrosoma. Nós temos alguma coisa escrita sobre isso, eu gostaria de enriquecer com essa colocação aqui, com a relação com os consmagnos. O processo do neuromacrosoma é o seguinte, é quando a pessoa recebe algumas, vamos dizer, alguma coisa, um complemento, um suplemento, algo mais avançado,
na questão da elaboração de pensamento ou da pensanização. Então, o macrosoma, ele vem com algum dispositivo ou uma predisposição para ampliar os processos. Então, com isso, dentro desse problema, vamos dizer, mental somático, a pessoa vai recuperar mais os processos de megacons, vai aumentar a sua lucidez. Agora, é preciso de ver isso. Uma outra coisa, ela caminha para a autotaquirritmia. Isso tudo ela tem que ver, é por aí. Agora, tem que examinar a pessoa para ver como é que é. A maioria, se acontece um caso desse, quase sempre eles querem taxar a pessoa de gênio ou pelo menos de superdotado, alguma coisa nesse sentido. Agora, o que é importante nisso é o seguinte, quando isso acontece, não acontece na adultidade, não, é antes. Então tem que ter um problema de surgimento disso quase sempre na fase da adolescência ou até antes, na infância. Isso aí é que tem que ver. Tem relação com a abertura de novas áreas cerebrais e paracerebrais? Tem, não, mas também? Isso ainda é pouco, né? Ainda não chega nesse nível assim de serenão, não. A pessoa recebe aquilo, às vezes, para ajudar dentro do trabalho que ela tem. Nunca a pessoa vai receber uma coisa dessa de bobs, à toa, gratuitamente. Tudo tem que ter mérito. Então, nessa questão do mérito, quase sempre algum processo intelectual, de docência, de interassistencialidade pedagógica, alguma coisa assim. E mais uma característica dos polimacrossômatas, a partir daí você vê isso, ou mesmo aqueles mais iniciantes também teriam? Não, eu acho que tudo está começando, né? A gente tem que examinar e ver a pessoa, como é que ela se caracteriza, ou como é que ela se encaixa, quais a chance dela entrar dentro desse universo, desse contexto. Então, o problema é examinar as pessoas e ver como é que tem. E examinar também qual a reação da pessoa. Já tem gente que fala assim, você tem macrossoma, ele não quis saber disso. Queria aumentar a responsabilidade para ele, quer dizer, tirou o corpo fora. Esse está no buraco. Agora eu virei para ele assim, vamos ver daqui 20 anos o que vai acontecer com você. E a pessoa ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Com esse negócio de 2 décadas pela frente. O aprofundamento, o debate, Valdo, de conceitos ou de construtos pode auxiliar também ou se aproximar dessa recuperação? Mas agora o processo é fazer pesquisa com gente, né? É arranjar as cobaias para examinar isso aí. Isso é que eu acho mais importante. Tem muita coisa pela frente, porque isso aí é um campo muito grande. Virgem. Eu tenho um monte de dúvidas. São problemas ou pesquisas que estão em aberto. Né? Tem muita coisa para entrar. E observa às vezes que nós temos alguns conceitos nossos que levam em conta o objeto de pesquisa mais, como, né? Nós temos aqui macrossomoteca na própria enciclopédia. E outros que levam mais em conta a ciência, no caso a parageneticologia, nós não dizemos paragenealogia, que seria o objeto de pesquisa, né? Então eu tenho algumas dúvidas nesse sentido, não sei se seria interessante fazermos debates sobre isso para até... Não, sempre ajuda. Mexe no processo e vai ver. Agora, o problema é o seguinte, a maioria está muito por fora disso, isso aí são conceitos mais avançados. Então, é preciso fazer muita coisa ainda, muito serviço preliminar, para levedar a massa. Professor Valdo, bem aqui em cima. Sim. Na página 35, em parafatologia, na 11ª linha, o senhor poderia ampliar esse item, o interesse sincero dos amparadores extrafísicos de função... Na amplitude da maturidade da consciência, contribuindo para a reaquisição de retroinformações cursistas. O problema todo é o seguinte, nós temos que entender se você procede bem ou se conduz cosmoeticamente com equilíbrio, os amparadores têm muito interesse em trabalhar com você. Vocês vejam comigo, aí eu estou aqui, ó, eu recebo até essas gorjetas, né? São os extras, igual esse
aluno lá do curso intermissivo, e Silvânio Marandô deixou que ele entrasse na minha história. Que ele interrompeu o que eu estava lendo aqui, para ver. Isso é coisa do enumerador. Então, veja, isso é uma gorjeta que eles estão dando para mim, uma lambuja, um bônus, você está entendendo? Então, veja, o interesse sincero dos amparadores extrafísicos de função, é lógico que eles têm interesse. Quanto mais você melhorar aqui, melhor para eles. Vocês nem calculam quando uma consciência começa a ser percebida, que às vezes ela tentou um monte de vezes, não conseguiu nada. Então aí vem alguém daqui e fala, ó, estou te vendo, fica de olho, estou de olho em você. Então isso, ela fica felicíssima. Agora, o que é que se passa? Tudo depende aí, no caso, da amplitude da maturidade da consciência, contribuindo para a requisição de informações cursistas. Entende? Então, veja, olha como é que eu sou e as coisas. A turma que mora mais comigo aí, com mais na intimidade, está vendo como é que é a minha vida. Todo dia tem alguma coisa. O Pedro ontem só foram umas 3 ou 4 coisas conosco, não foi? Então, isso é o tempo todo. Agora, veja, é engraçado você ir com um amparador, por exemplo, ao restaurante, né? Ele não come nada, só você que come. E outra coisa, você não pode dar desculpa de comer no lugar dele para representá-lo. Você não pode fazer isso. Então, veja, isso é o tempo todo desse jeito. Então, nós temos que ponderar o que é isso e como é que eles fazem. Faz questão. Por quê? O interesse não é só nosso. Há sempre um interesse mútuo, recíproco, no processo da interdimensionalidade entre consciências mais lúcidas e a consciência lúcida aqui. Então, isso é muito importante, essa interação dos processos. E na ampliação dessa maturidade, é o que acontece no item que você descreve aí na 14ª linha. Não, e é o que a gente faz aqui. Isso. O que é que nós fazemos? A tertúlia foi feita para isso. Tá. É aumentar e aí o problema acontece a de mega compreensibilidade, não é isso? Perfeito. É o discernimento. Tá, joia. Agora, posso mais uma? Pode falar. Posso. Na página seguinte, na página 37, em legislologia. A segunda lei, você poderia ampliar? A lei do maior esforço evolutivo aplicada à autodepuração existencial permanente e à restauração da autolucidez máxima. Isso aí, nós passamos a vida humana inteira, o tempo todo, procurando alcançar esse nível. Ou seja, depurar a existência através da restauração da autolucidez. Veja, o tema desse verbete é justamente a autorrecuperação dos megacons. É o top do top do top. É o ápice entende? Do topo da história, aquilo que é o cerne, o essencial, o que interessa, o que eu chamo de pináculo, que está por cima da situação. É o prioritário, o ideal. É o que a gente tem que procurar aqui. Então, isso aí é sério nessa questão toda. O maior esforço para chegar na lucidez maior do megacom maior. Isso é o ideal para nós. Então, por exemplo, o caso nosso é importante. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que vem aqui, escuta o que a gente está falando e fala assim, não, esses assuntos estão muito avançados, eu quero ainda trabalhar com as coisas ainda aqui pequenininhas. Nem sempre essa pessoa está certa. Às vezes ela está totalmente errada. Que às vezes é hora justamente, às vezes foi um amparador que deu um jeito dela aparecer aqui para escutar o que a gente está falando, porque é justamente aquilo que ela precisa hoje. Eu queria te perguntar isso. Megacons é relativo. Para algumas pessoas aquilo pode ser um cons e para outro pode ser um megacons. Para ele pode ser um mega e para outro pode ser um ponto de interrogação que a pessoa boiou. Ela não está sabendo nada, não está preparada para entender aquilo. Então isso tudo tem que ser explicitado. A gente tem que bater na tecla. Tem que expor isso aí com mais tranquilidade, que é um jeito, não tem outro jeito. Valdo, posso seguir só a primeira pergunta que a Beth fez sobre na página 35, 11ª linha da parafatologia, do interesse dos amparadores.
Quando isso, que eu ia fazer a mesma pergunta quando ela fez. Quando os amparadores querem investir na Consim, então eles percebem a maturidade dessa Consim pelas suas realizações. Mas quando... e eles nunca vão se interessar se não fizerem um estudo vamos dizer assim, a viabilidade evolutiva do esforço. Então eles examinam o que a pessoa é, quem é que mora, qual a duplista ou a duplista, qual é a família, a profissão, o ambiente que a pessoa faz, os interesses que ela tem e principalmente a intenção básica. Então eles só vão investir quando a pessoa demonstra essa infraestrutura, vamos dizer, que promete alguma coisa, ela é promissora. Eles não vão julgar a pedra no deserto, nos portos. Quando os amparadores precisam verificar o potencial do grupo para fazer esse investimento. Quando eles têm interesse, vêm os outros amigos extrafísicos que ajudam o próprio amparador de função. Então o que faz? Ele pega, por exemplo, uma consciência que tem mais afinidade, rapport, empatia com aquela consciência que ele quer trabalhar e traz aquela consciência para melhorar a pessoa. Então, por exemplo, eles fazem isso que nós fazemos aqui, o estado vibracional em cima, o processo do arco voltaico em cima da pessoa, e outra coisa, limpa o processo do holopensene, aquilo vai acabar atingindo a holosfera da consciência humana, da consciência. Ela melhora para a psicosfera. Com isso, ele vai poder entrar. Então você veja, o negócio roda, o esforço todo, o entendimento das pessoas, esse negócio todo, no fim, a pessoa bate cara frontalmente com a incompetência parapsíquica. É o casca-grossismo de chorar. Você está entendendo? Aquele de desesperar a pessoa. Então, esse casca-grossismo é que tem que ser superado. Agora, por quê? As religiões fizeram muito mal nisso através dos milênios. Devido ao processo de iniciação, o processo de a beatificação e a bestificação, de ficar de boca aberta, com cara de paisagem perante a realidade extrafísica. E, vamos dizer, esse processo de supervalorizar o problema extrafísico, como se isso fosse tudo. E não é. A vida humana, se nós estamos aqui, ela é mais séria do que a extrafisicalidade. E quando nós estamos aqui, ela é mais importante. Então, isso aí é que falta. Ou seja, a paraperceptibilidade individual daquela consciência que eles querem ajudar. Agora, por exemplo, eu vejo isso já há alguns séculos. Então, eu, por exemplo, eu sou burro, fiz força. Eu demorei demais para chegar nisso. Agora, eu não acho que a maioria seja assim. Tem gente que está mais predisposta. Então, é preciso ver entre vocês qual o nível que vocês estão. Como é que é o seu processo para a perceptibilidade? É isso que eu incentivei demais o Mário para dar as aulas aí, 40 manobras, o processo todo aí, a CIP, que agora ele já criou. Esse é o caminho. É o que o Moacir, eu estou falando com ele, já fazem mais de 2 décadas, para entrar dentro do processo, por causa do problema da energia, que ele sempre foi bom nisso. Mas se desde que me conheceu, ele viu as energias comigo, bem claramente. Agora, estou tentando fazer essa minha turma, que trabalha comigo mais quase que diariamente, de maior intimidade e de proxêmica, ver se a turma desenvolve. Agora, muita gente que não tinha nada disso, hoje já desenvolveu muita coisa, está sabendo. Então, isso é importante, não é para nós só. É para os amparadores, é para o trabalho da Mega Proex, ou a Max Proex, essa é a Proex grupal. Você entendeu? Então, talvez, a coisa mais séria, se nós vamos falar disso tudo, é o parapsiquismo cosmoético, autoconsciente. Se a pessoa procurar isso aí, ela vai caminhar para o lugar certo. Esse é o motivo que eu bato aqui todo dia. Praticamente um assunto que eu falo aqui todo dia é EV. Talvez o EV que esteja mais na ponta da minha língua aqui. É ou não é? Pois é. Então, só para concluir, se, por exemplo,
em 2013 os amparadores percebem que precisa ser desenvolvido um trabalho grupal e hoje eles têm que selecionar consins para desenvolver esse trabalho, eles vão ver quem tem esse parapsiquismo cosmológico. Mas agora outra coisa, eles não erram nisso. Eles têm muita competência, você está entendendo? Para superar o processo. Agora, quem erra ou falha é sempre a gente. É igualzinho desastre de avião, desastre de carro, desastre daquilo. A maioria é erro humano. Não é erro de peça, nem de carro, nem de veículo, tudo é conversa fiada. O processo é erro humano. Então o problema nosso é não errar. Por isso que eu falo, olha a sua auto-organização, disciplina a sua vida, procure entrar na acertologia, acaba com a errologia. Entende como é que é? Isso é que nós temos que fazer força. Agora, o caminho é o parapsiquismo. E é um parapsiquismo nosso que ninguém precisa ter medo. Ninguém está com a canga na cabeça, no pescoço de ninguém aqui mais. O processo, a pessoa tem liberdade de estudar isso à vontade. Ela pode chegar aí, escolher qual curso que ela vai fazer, que debate que ela quer, pode trazer aqui o questionamento que quer, que nós topamos qualquer parada, debatemos tudo. Então, essa facilidade nós não tivemos antes. Então, só isso, a pessoa tem que aproveitar enquanto nós estamos por aí, trabalhando com isso, enquanto tem tertúlia, enquanto tem tertuliário. E outra coisa, que Deus verbete. Nosso grupo de estudo, ao ler o livro Nossa Evolução, página 12, que supõe que existam 9 consciências extrafísicas para cada consciência humana nesse planeta Terra. Alguns fizeram um cálculo matemático de que teríamos, então, aproximadamente 63 milhões de consciências extrafísicas. Não chega bem a isso, não. Na ocasião, eu estudei, dava mais entre 50 e 60. Lá pelas tantas, devido ao processo, que aí entra na ocasião que a gente estudou, mas já faz muito tempo, que a gente estudou, havia mais ou menos 54 bilhões. Esse é que era o cálculo, mais ou menos, da situação. Agora, hoje nós temos 7 bilhões do lado daqui. Lá já deve ter diminuído muito, porque eles andaram limpando a situação. Então é preciso ver como é que ficou isso. Eu não sei atualmente como é que é, porque isso já tem alguns anos. Agora, eu não sei se é 9 por 1 mais. É preciso examinar, para ver como é que é. Porque se for 9 por 1, é só multiplicar. Se aqui tem 7, 9 é 7, 72. Lá tem 72 bilhões, mas não é. Hoje isso tudo já caiu. Então a gente não sabe. Seria hoje, talvez, 6 por 1, 5 por 1, eu não sei. Agora, pergunta, essas consciências estariam em diferentes comunidades extrafísicas, ou como já lhe ouvi falar na tertúlia que essas 9 consciências estariam conosco próximas? O senhor poderia explicitar melhor essa questão? Sim. Todo mundo está próximo pelo seguinte: aqueles que não estão na baratosfera, e baratosfera é essa nossa dimensão aqui, extrafisicamente, é aquilo que eu falo. Onde tem esse dedo, pode ter 6 bilhões de outros dedos. São as cópias do dedo, cada um numa dimensão. Agora, as dimensões extrafísicas, essas têm facilidade de atuar em qualquer lugar que eles queiram, que é a mudança de dimensão. Então, tudo tem relação conosco. A base do processo, o cenário mais sério, é essa dimensão humana. Preciso de uma orientação. Sou iniciante na Conscienciologia, estou lendo muitos livros, assisto às tertúlias, faço curso no CAEC de vez em quando. Era espírita e finalmente encontrei na Conscienciologia um caminho que me dá autonomia em relação às energias. Bidu, né? Saí dos trabalhos do Centro Espírita para me dedicar na Conscienciologia e autopesquisa, e também porque a religião não me satisfaz mais. Ainda não comecei minha TENEPS. Como posso fazer assistência? Começa a mexer no estado vibracional, em horários diferentes e locais diferentes. É o melhor que você faz. Pensa bem. Estado vibracional. Essa é uma senhora de Teresina, no Piauí. Na Fatologia, página 35, quarta linha, queria comentar o sobreparamento das iniciativas pessoais em qualidade e nível imaginável e inconcebível anteriormente. Minha pretendente, a duplista, vem confundindo o meu sobreparamento analítico com arrogância. O que fazer nesse caso específico? É que você está sendo jejum e boboca.
Você não está sabendo usar a paradiplomacia para mostrar o seu sobrepairamento. Se você vem com sobrepairamento, com o nariz para cima e uma soberba, está danado. O sobrepairamento você entra por baixo. Entende? Vai rastejando. É o jeito para mostrar a realidade. Você está por fora, por cima, mas mostra que você está por baixo. Assim é melhor. O que está faltando aí é a política da conviviologia cosmoética. Está faltando só isso. Procura conversar com ela. Qualquer coisa, faça umas perguntas sobre isso com ela presente na tertúlia, que a gente conversa com ela. Pode desenvolver na fatologia, na 7ª linha, de baixo para cima, a imposição da necessidade de compor 2 textos ao mesmo tempo. Sim, o problema todo às vezes tem disso, mas a gente deve evitar ao máximo. Se você tem que compor, por exemplo, 5 textos essa semana, vai um por um. Agora, o que você deve fazer é o seguinte: faz primeiro uma espécie de sinopse dos textos que você vai escrever e coloca aquilo na ordem. Isso já vai ajudar demais, é isso que eu faço. Eu, às vezes, por exemplo, eu tenho 5 ideias novas para fazer verbete. Então, o que eu faço? Eu anoto cada uma numa folha separada. Aquilo que interessa, que veio, a ideia que apareceu e que pintou na hora que o negócio apareceu. Agora, depois eu vou debulhando aquilo um por um. Essa noite mesmo eu trabalhei com 3. Anteontem eu trabalhei com 4. Entende? Tudo assim, ó, debulhando. Hoje, por exemplo, até agora tem só um que eu escrevi aqui. Então isso vem assim, ó, vem aos poucos. Agora, o que é interessante é o seguinte: não deve fazer a coisa, vamos dizer, desorganizadamente, com dispersão. Concentra primeiro uma coisa, acaba, depois faz o outro. Isso é o melhor. Até na própria vida é desse jeito. É aquilo que a gente recomenda para a turma que faz consulta para a gente aqui. Não adianta querer fazer 11 coisas ao mesmo tempo. Isso é besteira. Faz uma, acaba bem, depois passa para outra, depois para outra, depois para outra. Isso é o mais racional, é o mais lógico. Agora, às vezes, há muita insistência de fora, pressão que vem em cima da pessoa, e isso pode criar estresse, uma opção de coisa. Elimine e dá uma banana para isso. Não deixa que a parte externa domine a sua intimidade, porque senão a sua introspecção, com a intraconsciencialidade, vai para o espaço. Você vai entrar em quê? Vai entrar na perturbação, vai entrar no processo do desequilíbrio, vai entrar na falta de sobrepairamento, vai entrar no distanciamento da auto-mega euforização. Então vai ficar um bicho de novo. Estou debaixo de uma pressão extrafísica muito grande. Olha, é isso aqui. Isso é outra. É outra pessoa. Lá era uma senhora de Lisboa. Aqui já é uma pessoa aqui do Brasil. Estou debaixo de uma pressão extrafísica muito grande. Você já comentou comigo uma vez que o assédio não quer largar o soldado. Nessa condição, o que é melhor de ser feito? Ir morar de vez em Foz do Iguaçu e me afastar do holopensene familiar mais patológico? Devo muito à minha família, mas infelizmente ainda há muito comportamento imoral e desrespeitoso dentro dela. O senhor chegou a comentar uma vez comigo sobre a lavagem cerebral promovida por um dos componentes mais influentes dela. É duro admitir, mas essa é a minha realidade hoje. E é para eles que preciso de ajuda para assistir. Não, a primeira coisa que eu acho é o seguinte: coloque no papel as conveniências de você estar com eles e as inconveniências. No fim, você vai ver o percentual disso na balança da sua lógica, da sua racionalidade, do seu discernimento. Então, você vai ver. Como é que você vai saber que você ainda está com o rabo preso com eles? Tem alguém que é dependente seu? Primeira coisa que você tem que ver é isso. Se há um dependente familiar, você tem que ver como é que fica isso. Se você deixar a família, você tem que sair com esse dependente na rabeira. É o whole pack, quer dizer, o pacote integral, cheio. Você tem que sair com tudo, não tem jeito. Você não pode sair desfalcando o local que você trabalha. Você tem que sair de lá preenchendo o buraco. Não pode deixar aquele rombo lá dentro. Agora, isso é a coisa mais séria que você pode fazer do ponto de vista cosmoético e evolutivo. Agora, outra coisa séria: qual a sua idade e a idade dos seus parentes? Isso também é importante.
Se, por exemplo, você tem mais de 21 anos, você já pode cair fora numa boa, com tranquilidade. Porque se você também começar a continuar, daqui a pouco você está com 30 anos, você vai entrar dentro da síndrome do canguru. Você vai ficar, então, no rabo da saia da mãe, que está tudo errado. Então, família é uma coisa muito séria, mas ela tem limite. O problema todo, então, que eu estou falando para você, é você fazer o levantamento desse limite. Se já está na hora, a hora da saída de casa ou não é? Todo mundo tem que sair de casa. Raramente, os que ficam em casa para o resto da vida são exceções. E quase sempre são exceções negativas. Por quê? É a pessoa doente. Então, por exemplo, um menino que ficou em casa o tempo todo. Por quê? Ele é débil mental. Tem que ficar, tem que dar auxílio para ele. Então, não é assim dentro da psiquiatria? Então, nós temos que estudar como é que é isso. Agora, a saída de casa. Todo mundo. Esse negócio da família não é uma coisa super, hiper, ultra sagrada. Isso é bobagem, processo. Por quê? Nós não criamos consciência. A gente cria como pai ou como mãe, a gente cria corpos que nós damos para a pessoa funcionar aqui. Então, chega num certo ponto, ela tem que seguir o destino pessoal dela. É aquilo que nós chamamos do show solo. É só ela, pessoal. Ela tem que sair da banda. Esse negócio não pode. Então, isso aqui, ó, é justamente o caso do nosso amigo aqui. Agora, precisa de ver e fazer um levantamento disso. Sua idade, o que você faz? Como é que é? Como é que é seu pé de meia? Como é que é a família? Como é que é a saída? Perguntar isso tudo e pôr uma listagem. A listagem mais séria é essa da esquerda, que mostra por que você deve ficar com a família. Agora, a da direita, por que você deve sair? Essa tem que estudar muito em relação com a primeira. Sou psicólogo e um paciente meu dessomou na última quarta-feira em decorrência do prédio que desabou no centro do Rio de Janeiro. O senhor considera acidente de percurso o fato dele estar trabalhando até à noite no prédio? Tratava-se de um profissional fora de série na área da informática e sei que ele ficava à noite, pois determinadas questões só ele conseguia resolver. Solicito que o nome dele não fique, você está dando o nome da pessoa. Escuta, não é esse que apareceu que eu vi na televisão? Eles falaram dele. Acho que foi. Esse é um deles. Falaram dele. Então o problema é o seguinte, nós vamos trabalhar com isso. Eu já estava trabalhando porque eu também conheci gente que trabalhava por ali. Então eu já estava trabalhando na TENEF, desde que eu fiquei sabendo, quarta-feira, da queda daqueles prédios. Vamos trabalhar com isso. Agora, é engraçado que esse aqui era paciente dele, ó, do psicólogo lá do Rio. Professor, sim. Aqui no ar, em efeitologia, na página 36, os efeitos dos megacons na implantação da taquirritmia megagescônica. Você pode explicar um pouco mais isso? Deixa eu pegar aqui com calma para ler para você. Os efeitos dos megacons na implantação da taquirritmia megagescônica. Megacons, como nós estamos falando, são os cons magnos. Então, são aquelas unidades de lucidez que você recupera e que são das mais avançadinhas. Por exemplo, uma delas é a hora que você melhora a sua memória e começa a ter retrocognição de processo do curso intermissivo. Isso, como megacon, eu acho que é fora de série, né? Para qualquer um. Não é isso? Não seria? Então, isso seria a implantação, então, da taquirritmia megagescônica. O que é a taquirritmia? É a pessoa que ela faz tudo com eficácia, com eficiência e rapidez, sem muito erro. Ela faz de modo acertado. Agora, a megagescon é a gestação consciencial mais ampla. Então, o que se passa? Você recupera aqueles cons magnos que vão ajudar a você implantar o desenvolvimento da sua PROEX, da sua programação existencial. Com isso, você chega na obra-prima sua. Então, por exemplo, uma boa parte de vocês, para não falar que todo mundo, andou estudando o processo de comunicação, principalmente a comunicação gráfica, escrita,
que isso é que vai fazer a sua mega obra-prima escrita, que é aquilo que a gente chama a opus majus, quer dizer, aquela que é a maior da obra da pessoa, aquela maior dela. E geralmente, para nós que fizemos o curso intermissivo, nós temos que deixar isso aí com o problema do grafo pensene. Tudo é grafo pensênico. Então, se você começa a ter uma memória, como eu falei de início, melhor sobre o processo da lucidez, isso vai melhorar o desenvolvimento da redação dos seus textos para fazer uma obra escrita. Você entendeu como é que é? Agora, ó, a maioria aqui viu que o processo de escrever é coisa séria. Entende? Por isso que nós já temos aí, estamos caminhando, tem 128 neoverbetógrafos até agora. Entende? Agora, eu quero chegar a 500. Porque, na verdade, no curso intermissivo, eu nunca falei isso aqui, é bom eu falar hoje, bem claro. No curso intermissivo, já passaram milhares de consciex que eles, vamos dizer, falaram com veemência, bateram na tecla sobre o processo da comunicação escrita. Então, não sou eu o primeiro a falar isso, ou achar que isso é o máximo, é eu que descobri, não tem nada disso. O negócio vem do curso intermissivo. Então, por exemplo, a obra-prima escrita, a opus majus, gráfica. Então, veja, se lá já passaram milhares, por que a gente não pode arranjar 500 para participar da enciclopédia? Por quê? Vocês olham que tem lógica o que eu estou falando, não é desproposital, não é irracional, não é extemporâneo. Vamos entender. É lógico, é factível, é exequível, é possível. Agora, o que é que precisa? São as pessoas endireitar o corpo, dar um jeito, assumir a situação. Agora, outra coisa, eu estive olhando mais uma vez esse manual da verbetografia. Ele é fora de série. Tudo quanto é detalhe que eu andei estudando esses 60 anos, vocês já estão começando a mexer, falta muito pouca coisa. Então, como é que fica? Outra coisa, o livro do Antônio com a Marina, sobre o processo de grafia e o processo nosso de vocabulário, a lexicologia atual, ele está perfeito numa porção de coisas. Tem capítulos ali dentro daquele livrinho que é fora de série. A gente deve recomendar isso aqui todo dia. Um dia eu vou trazer todos esses dados que eu tenho, mas todos os livros, vou mostrar um por um aqui. O que a gente tem em matéria de forma, sabe? De processo de grafismo, a grafologia, a grafopensenidade da história. Nós já temos, gente, uma biblioteca disso. Como é que fica? O que vocês estão esperando? Vamos estudar outra coisa. Isso, com o passar do tempo, é apaixonante. É ou não é? Uma pessoa defende aqui o primeiro verbete, já fica tarada para fazer outro. A maioria que está acontecendo, quer dizer, eu estou criando um monte de monstros tarados pelo processo de escrever. A verdade é essa. Mas não é, aqueles que já defenderam, não é isso? Agora, o que se passa? Uma pessoa vai ver, é lógico, ela vai ver aquele manual da verbetografia, ela se espanta e perde o sono durante a noite. Não, mas é muita coisa. Como é que eu faço? Deve puxar os cabelos. Você está entendendo? A hora que ela vê aquilo. No entanto, tudo tem lógica. É só ir aos poucos que ela vai se assenhoreando. Como diz o camarada lá de São Paulo, vai se abeberando. Ela vai aurindo o processo. Não é difícil hoje. Do jeito que está, tudo é lógico, é racional. Se a pessoa pensar, ela segue o que a gente fala. Agora, veja, é lógico, eu estou trabalhando nisso faz 60 anos, eu não fiz esse arcabouço com essa estrutura gráfica que tem à toa. Outra coisa, se isso fosse ruim, eles já tinham acabado comigo, inclusive vocês já tinham acabado comigo. Se não acabaram, é porque tem algum macete essa história. Então, a maior prova é isso, nós já temos 128 e já fizeram bebê. Então, professor Valdo, o manual que a gente está fazendo, né, são vários professores que escreveram o manual. Não, e cada um melhor que o outro, e a gente vê que cada um está se especializando.
O negócio lá está brabo. É para facilitar a escrita do verbete, é para facilitar um pouco mais, são macetezinhos que a gente conseguiu. Eu acho que devia ter mais gente com vocês. O povo ainda não descobriu que vocês existem. Mas assim, ó, é bom dar o endereço. É para facilitar o entendimento do confort da enciclopédia. Pois a gente vê muito, a gente está na equipe de revisão também. Então a gente vê muito assim as pessoas que acham que é só o conteúdo que importa, agora, sem dar valor ao conforto, e aí o conteúdo fica perdido. Aqui, certos materiais que eu tenho. Os livros que todo mundo conhece e aqueles que eles não conhecem. Eu tenho umas coisas esquisitíssimas. Então, para mostrar para a pessoa que isso que ela está estudando é o resumo de muito mais coisa que eu tive que fazer em 60 anos. Quer dizer, eu estou dando tudo mastigado, só falta deglutir. É a pessoa fazer assim, ó. Mais nada. Na verdade, professor Valdo, o manual é um estudo do verbete. Nós estudamos o verbete, eu sei. Mas o verbete foi o que eu fiz com o tempo. Você sabe que aquilo eu fui aperfeiçoando. Eu fiz uma síntese. Agora, recentemente, eu ainda mexi lá de novo. Tem palavra nova lá no meio. Sempre eu estou mexendo, que aquilo que eu vejo, não, a pessoa, isso aí talvez, se esclarecer, vai melhorar. Agora, eu quero uma hora trazer só sobre esse aspecto de forma, era trazer talvez alguns livros aqui. Livros assim, tomos, volumes, para o povo entender o que é. Como é que tem isso? Entendendo? Você acha que é bom mostrar isso? Eu acho excelente. Agora, eu vou trazer umas coisas para vocês verem. Tem uns que ninguém conhece. Por exemplo, ninguém nunca viu um volume que eu tenho que chama Verpom. Isso não vai ser publicado, porque eu já diluí aquilo tudo, já fiz uma porção de coisa. Entende? Assim eu tenho um monte. Tem um outro sobre processo de redação, que é um manual de redação, que é diferente do meu manual de redação. Isso, técnicas redacionais. Eu posso trazer isso aqui só para mostrar que existe, para vocês verem como é que é. Mas agora eu estou aperfeiçoando o top disso, que é o problema do dicionário. Eu queria fazer um pedido aqui, aqueles que não têm o manual e que não fizeram o programa de fotografia, que querem fazer o verbete, que estudem verbete. Porque é importante para a gente receber o verbete de acordo com o verbete. Seria bom verbete, imprimir e distribuir de quando em quando. Eu já tinha feito isso antes, nós já fizemos mas isso aqui. Mas sempre para baixar, está disponível. Não, mas o problema é esse, é bom distribuir aqui para todo mundo. Que a pessoa, às vezes, ela ficou com preguiça, ela não viu, teve outra coisa que interferiu. Você sabe como é que é. Agora, se a gente distribuir, é bom. Está na hora da gente pedir para o chefe. Eu acho que ele está aqui agora. O Ami. Cadê o Ami? Está lá? Ami, imprime o verbete aí uma hora, vamos falar com o Everton, faz um monte, traz e deixa aí para o povo pegar. Que assim a gente... E outra coisa, é bom deixar uns também na entrada. Deixa aqui e deixa lá na entrada. Tem gente que olha mais o que está na entrada. É esquisito isso, mas eu já vi isso. E outra coisa, tem uns que vêm só para ver o que houve ontem, anteontem. Então eles querem pegar lá. Mas você faz isso então para nós com o Everton. Vamos pedir para o Everton, ele te ajuda. Olha, imprime tudo bonitinho, do jeito que é, como se não quisesse nada, e distribui, entende? Agora, faz um monte, tá? Naquele seu estilo. Professor. Ele é um gênio. Em matéria de administração de ideias e papéis, o cara é um gênio. Viu? Professor. E outra coisa, é um dos melhores também na prova geral de conscienciologia. Então, cuidado com ele. Ele fala pouco, cuidado na hora que ele falar. Sabemos que a psicologia é uma ciência recente e não unificada. A psicologia cognitivo-comportamental é considerada melhor para a conscienciologia? Sim. O que pensar do determinismo, da psicanálise e de outras linhas? Não fala em psicanálise, que nós vamos fazer aquilo que eu estava falando, a gente vai vomitar. Isso é, que aceita a existência de um inconsciente dominador, cerceador do livre-arbítrio, o que é considerado a análise de sonhos para estudo da personalidade. Sonho é besteira, o negócio não é o ideal. Biologicamente falando, para que serve o sonho? Pois é o processo do onirismo. Serve para a gente ver o que é besteira, como é que nós imaginamos bobagem. Agora, como é difícil ficar livre disso?
Então, com o tempo, você vai vendo que os seus sonhos vão ficando mais racionais. Aí a coisa vai começar a melhorar. Mas para isso você tem que trabalhar muito com parapsiquismo. Isso tudo acontece. Agora, o que eu vejo então é o seguinte: fica na cognitivo-comportamental, que é a melhor coisa que eles fizeram até agora. E esqueça a psicanálise, porque é só a Argentina e a França que ainda dão valor para isso. O resto já era. Todo mundo já sabe disso. Freud, eles estão começando a enterrar perto do Karl Marx, desse povo que passou. Pois é, Freud não explica. Ouvi o caso da limpeza dos chakras por via dos amparadores e também sinto isso, já faz uns 4 dias que o sinto de forma limpa, contínua e constante. Sinto que apareceram novos amparadores diferentes de tempos atrás. Sempre existe essa troca de amparadores. A troca de amparadores existe quando a pessoa tem mérito. Ela mostrou que ela evoluiu em determinados aspectos, vem um que é mais adequado, mais especializado, mais competente naquela nova área. Então ele substitui o anterior. Você olha que tudo isso é feito com mérito, com muita competência, com muita lógica e muita racionalidade. Agora, sobre o verbete ainda na fatologia, poderia ampliar esses 3. A condição de um texto gerar outro texto e neoverpons de imediato. O problema todo é o seguinte: por exemplo, eu vou fazer um verbete, seja da enciclopédia ou agora do dicionário de argumentos da Conscienciologia. Na hora que eu estou fazendo aí junto e dou a visão de conjunto daquilo que eu coloquei, eu vou ver, olha, tem esse aspecto aqui que eu preciso explicar, ainda não expliquei isso direito. Aquilo já cria um outro verbete. Então tem uma porção que às vezes dão subverbetes. Todo verbete ou todo texto pode ter um subtexto. Então vamos examinar. Isso é igualzinho, por exemplo, toda especialidade de nível científico pode ter uma subespecialidade, ou outro nome que vocês queiram. Todo tema básico que você pesquisa pode ter subtemas subjacentes. Vamos entender, o subjacente é aquele que está por baixo. Você tem que levantar o véu ou a cortina, descerrar a cortina, para você ver a realidade dele. É isso que eu faço o meu tempo todo. Agora, já escrevi uma série de técnicas para a pessoa entrar na verbetogenia e, vamos dizer, a verbetologia mais séria, a euristicologia. Mas agora no dicionário eu estou picotando isso ainda mais, para a pessoa chegar lá e ver como é que é. As fases que tem isso, como é que a pessoa se predispõe, qual o ambiente que ela cria, o holopensene que ela tem que manter para entrar nisso, como é o processo você sentir a força presencial do inspirador de outra dimensão para você. Quer dizer, isso é fora de série. Mas a pessoa tem que estudar muitas das nossas técnicas para chegar nisso mais depressa. Agora, outra coisa, a imposição da necessidade de compor 2 textos ao mesmo tempo, é isso. Agora, o problema das multiconvocações para neopesquisas imperdíveis ao mesmo tempo, exigindo o trinômio, atenção dividida, taquipsiquismo, autotaquitmia. Isso é uma das coisas que eu falo. Esse trinômio é uma técnica. Então, atenção dividida é você estar aqui e ao mesmo tempo você está escutando o que é que vai ter lá, ou vendo a televisão. Eu escrevo, eu leio, eu anoto, vejo televisão, eu faço uma série de condições, tudo ao mesmo tempo, sem perder o track, sem perder o nível. Eu fico na pista principal, eu não perco o megafoco. Então isso é que chama atenção dividida. Agora, taquipsiquismo é você raciocinar rápido em cima de cada coisa dessa, sem deixar passar. E autotaquitmia é a hora que você coloca esse ritmo, vamos dizer assim, veloz, dinâmico, mais intenso, com uma fluência, uma frequência, um ritmo mais rápido, você colocar isso no resto que você faz. Você vai trabalhar, por exemplo, no seu escritório. Aí você olha que tudo tem um monte de coisa para fazer. Então é hora de trabalhar, vamos dizer, com a administração dos seus papéis. Você vai fazer bolas, eu vou demorar o dia inteiro. Aí você começa, não, vamos organizar que eu vou fazer isso com rapidez. Aí você pensa tudo, arranja uma sinopse dentro da sua cabeça. Como é que vai ser a sua artimanha de acertar esses papéis? Para onde vai isso, vai isso, vai isso, vai isso, vai isso, como é que é? Se você fizer isso,
Você às vezes prepara isso em 5 horas, em vez de trabalhar o dia inteiro. Isso é a alta-taquirritmia. Então, essa alta-taquirritmia precisa, no tempo, ela começar a dominar tudo que você faz. Alô? Pode desenvolver, na parafatologia, 4ª linha, o estado do micro-universo da semiconsciência. O caso todo é o seguinte: quando a pessoa começa a trabalhar muito com os problemas daqui, mas também com os problemas extrafísicos, com a extrafisicalidade, ela começa a entrar dentro da área da semiconsciencialidade. Então, esse vai chegar um ponto que ela vai ver que, cedo ou tarde, nós todos vamos ser semiconscientes. Então, a pessoa, quando vem para cá, a semiconsciência é o primeiro passo do problema mais sério da serenologia. Que a pessoa já está começando a dominar o problema da Terra, mas não só da Terra, mas o processo extrafísico que diz respeito à Terra. Então, isso tudo muda, é a semiconsciencialidade. Eu, por exemplo, nessa minha vida, um dos assuntos que eu olho mais, prezo mais e me dedico mais, do meu ponto de vista pessoal, é a semiconsciencialidade. Porque esse é o próximo passo que a gente tem depois da despertologia. Depois do complexo, da despertologia, da OFIEX, o que é? Da Mega GESCOM, do complexo da pessoa, o que ela vai enfrentar? Semiconsciencialidade. Agora, qualquer coisa tem que olhar lá a listagem da evolução, que é todo aquele esquema que nós temos lá, mostrando como é que são os percentuais da evolução. Qual a importância de se conhecer o Mater Pensene pessoal na autorrecuperação dos megacons? Como identificar na prática o Mater Pensene? Olha, isso aí você tem que ver. Aqui tem uma parte que é só para mim, está falando aqui. Tá, ok, isso aí que você vai fazer é uma boa, entra nessa. Agora, ó, o problema todo é o seguinte: ele está perguntando aqui o Mater Pensene pessoal, por que é importante na autorrecuperação e como identificar na prática o Mater Pensene. O Mater Pensene é o seguinte: o que é que você tem de mais importante? Isso que você tem de mais importante caracteriza a sua pensanidade? Presta atenção. Primeiro, o que é o mais importante em você, na sua vida, o que você faz? O que é que você vale? Qual o valor que você tem? É isso aí. Agora a gente pergunta, esse valor, ele mexe com a sua pensanidade? Isso, você vai chegar no Mater Pensanidade. Poderia aprofundar a relação neuromacrosoma para microchip e autorrecuperação dos megacons? O problema todo é o seguinte: o neuromacrosoma é aquele que a pessoa tem e que mexe com o processo intelectivo, o problema macrosomático. Então, é aquele que agiliza, intensifica ou potencializa o autodiscernimento da pessoa. Agora, o paramicrochip, às vezes, a pessoa já recebeu alguma coisa nesse sentido junto com o macrosoma, para fixar essa condição. E a autorrecuperação dos megacons, isso aí tem relação. Agora, uma pessoa, por exemplo, que não tem nem macrosoma e nem tem paramicrochip, ela pode recuperar os megacons dentro das suas possibilidades e ela pode avançar com isso demais. Às vezes pode fazer até mais do que aquele que tem macrosoma. Enfatologia, página 35, primeira linha. Poderia falar sobre a minimização da psicomotricidade do cerebelo por interesse evolutivo superior. O problema é o seguinte: deixa de ser operário ou, vamos dizer, trabalhador braçal apenas, então, e vai trabalhar com processo intelectual, sem entrar em elitismo. Então, o que se passa? Eu, por exemplo, eu sou, ao mesmo tempo, procuro ser do trabalhador intelectual e, ao mesmo tempo, eu sou também do trabalhador braçal. Por que eu sou trabalhador braçal? Na hora que eu estou trabalhando, por exemplo, anteontem, eu trabalhei 3 horas só com o serviço de administração dos meus papéis. Isso é o trabalhador braçal. Tem que carregar as coisas, levar daqui para ali, mexer com cuba, abrir armário, mexer nas pastas, mexer em papéis, mexer em tudo, quanto é coisa. Carregar daqui para ali, levar para outro lugar. Isso tudo é trabalhador braçal. Então, conclusão.
A rigor, ninguém, nem o maior, vamos dizer, intelectual, vai ficar livre do trabalho braçal. Só que deve ser só 1% de trabalho braçal e 99% de trabalho intelectual. Se a pessoa entender isso, tudo bem. É isso que a gente quer dizer. Então, com isso, a primeira coisa para ficar livre do trabalho braçal, a pessoa não pode ter cerebelo alterado, tá certo? Então, não pode. Se ela estiver assim, está muito operário, muito trabalhador braçal, muito escravo da psicomotricidade, muito escravo do bíceps, esses músculos que tem aqui, ó. O processo todo é esse aqui, o problema todo é esse. É aquele da banana, entende? Agora, então, é da banana. Então, esse tem que acabar. Dê uma banana para a banana. Você está entendendo? O problema é ver o que tem atrás da testa. Então, a intelectualidade, o processo do discernimento, é o problema do mental soma. Então, é isso que nós estamos falando. Minimize a psicomotricidade e o cerebelo e pense nos dois hemisférios cerebrais, principalmente na parte aqui frontal dos dois hemisférios. Que isso aí é que vai mexer com o fronto chakra e o fronto chakra vai mexer com o corono chakra. Aí na frente, vocês sabem, tem os lobos frontais. Esses lobos são poderosos. É a turma mais forte. Aqui, ó, nós temos, como diz aquele meu amigo, uma manada de lobos. Os que dominam, todos estão aqui na frente. Chamam lobos frontais. Isso é um cara que falava para mim. É lá de Uberaba, ele já falava nisso. É uma manada de lobo, está certo. Então, o negócio é esse. Está entendendo? Precisa abrir o olho. É esse aqui, ó, é o fronto chakra. A respeito das iniciações, estou na Conscienciologia desde 2010. Porém, antes estudava os ensinamentos da Ordem Rosa Cruz, que é uma sociedade iniciática. Estudei de 1996 a 2010. Lá passei por quase todas as iniciações que acredito terem ajudado no aumento do meu discernimento e lucidez. Poderia essas iniciações ter provocado algum tipo de restringimento? Sim. E outra coisa, todo mundo que está lá passa no mínimo 2 anos perseguido pelos processos extrafísicos das iniciações feitas lá. Uma outra coisa, geralmente é no 11º grau que a pessoa domina o processo da projetabilidade lúcida. Você falou que você passou por alguns graus. Você chegou ao 11º? Tem gente que começa a mexer com a projetabilidade lúcida no 5º grau, mas ela só fixa e vira profissional no 11º, segundo eles. Agora, outra coisa, você foi alguma coisa dentro da administração? Se foi, é mais de 2 anos. Se não foi, são 2 anos. Isso é a minha regra de observar isso tudo. E outra coisa, mesmo assim, a pessoa que esteve lá dentro, que mexeu com muita coisa, que às vezes teve um cargo ou uma função, um encargo na diretoria do processo, essas vezes ela quer mudar e às vezes ela volta, ela não aguenta, porque é uma espécie de assédio muito bem bolado que tem no Rosa Cruz. Outra coisa, a Rosa Cruz é uma das coisas mais antigas que tem dessas iniciações todas. Antes dela tinha outros nomes, entende? Poderia ampliar o 3º item da paradoxologia, o paradoxo de o acesso a determinadas megacons e respectivas consequências só poderem ser debatidos a fundo com o amparador extrafísico de função, apesar da presença constante de várias consciências ao redor da consciência parapsíquica, homem super. O caso todo é o seguinte, o problema todo que nós temos que ver é que você trabalha mais, principalmente na questão da interassistencialidade, é com um amparador de função. Aquele, por exemplo, da TENEPS, que você está com ele todo dia. Esse é mais importante do que todos os meus amigos aqui da CCCI. Porque esse é que eu tenho que entender mais, compreender mais, fazer, vamos dizer assim, um contato mais íntimo e mais seguro com aquilo que a gente faz. É mais importante, por exemplo, qualquer um de vocês ver o seu Luiz, por exemplo, ver aí um amparador dele e entrar em contato com ele, quer conversar comigo. Entendendo? Ele é mais importante para você do que eu.
com toda a boa vontade, minha amizade por você, minha admiração que eu tenho para você, ou até a minha discordância que eu tenho para você, que isso tudo é importante, mas agora o amparador é mais importante. Então veja, até a admiração, discordância, esse binômio com o amparador é mais importante que comigo. Então pensem bem, o amparador é terrível. No mesmo item, paradoxologia, o Quem é que está falando? Aqui na letra A. Aqui. Ah, sim. Aproveitando aí no mesmo item, na paradoxologia, o item 2, o paradoxo de o ataque terapêutico. Você podia expandir isso aí para a gente? Paradoxologia. Tem? O segundo item do paradoxologia. Não, mas eu posso falar para você. O problema todo é o seguinte, o ataque terapêutico é aquela pessoa que eu, por exemplo, às vezes, isso acontece comigo muito ainda hoje. Dentro dos meus 80 anos eu ainda tenho isso tudo. Ataque extrafísico de consciência pesado. Agora, de que modo que isso acontece? Geralmente isso acontece comigo de madrugada, que é aquele processo do antilucano, que eu falo, aquela técnica que tem de madrugada. Então, o que é? Eu estou lá trabalhando, às vezes, no computador, ou fazendo algum manuscrito na mesa, junto ao computador, quando eu noto que tem a consciência. Eles me dão aquele banho de energia e traz aquela consciência que começa a bater tudo quanto é campo